encontrada pela Polícia Federal mostra que Mário Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola do Lula, ex-chefe de gabinete do presidente, recebeu um modelo de contrato para a venda de medicamentos à base de canabidiol ao Ministério da Saúde com dispensa de licitação. Olha que lindo. O documento foi enviado por Roberta Luchinger, amiga de Lulinha, que segundo a empregada que está processando ela, o Lulinha era um pouquinho mais que amigo. E aí ele tem que se virar com a Renata, que é a esposa de verdade. A Roberta não sabemos. Naquela época, a Roberta tentava fazer um negócio com a pasta saúde, o que acabou não acontecendo por conta da revelação do escândalo do INSS. Devido à proximidade com integrantes do governo Lula, Roberta foi contratada pelo careca do INSS para viabilizar a venda de canabidiol ao Ministério da Saúde e que fosse disponibilizado no SUS. Aliás, aos poucos, a relação entre Lulinha e Roberta Luchinger ganha contornos de maior preocupação para o governo e para o Lulinha e Roberta também. Principalmente depois do diálogo via WhatsApp divulgado pelo Metrópolis, em que Roberta diz a Lulinha que, abre aspas, o nosso nível está em outro e nosso futuro é a Suíça. Fecha aspas. Eu acho que o futuro vai ser na Papuda, não na Suíça, mas é uma opinião pessoal. Oficialmente, a resposta padrão da defesa de Lulinha é que vazamentos de informações sobre o caso devem ser apurados com rigor. Ou seja, os advogados querem discutir o vazamento e não o conteúdo, como Flávio Dino, como Alexandre de Moraes. Até porque os vazamentos podem resultar, na visão dos advogados de Lulinha, uma provável ação pedindo a nulidade de todos os 3 inquéritos nos quais o filho do rapaz é investigado. Mas nos bastidores da campanha presidencial do PT, o clima é de extrema tensão. Um auxiliar direto do Lula disse ao jornal O Globo que os diálogos capturados pela PF, aspas, são fatos gravíssimos, mesmo que no futuro seja constatado que não houve crime. Politicamente pode ser um desastre para a campanha da reeleição. Fecha aspas. Além disso, o jornal O Globo informou hoje que Lulinha e Roberta utilizavam uma casa no Lago Sul, região nobre de Brasília, cara pra caramba, durante as suas visitas à capital federal. O imóvel é alugado pela lobista, que costumava fazer encontros discretos no local. Uma das empregadas chegou a dizer que não era uma casa de morar, mas sim uma casa de reunião. E diante dessas revelações da revelação da relação próxima entre Lulinha e Roberta, a Polícia Federal deve intimar o filho do Lula para depor sobre tráfico de influência no governo federal. A intimação para interrogatório, no entanto, só deve ocorrer depois que a equipe da PF analise todo o material encontrado no celular da Roberta Luchinger, mas medidas judiciais antes do interrogatório não estão descartadas. Eduardo, tem uma questão de amor, tem uma questão de crime, parece Bonnie and Clyde de alguma forma, né? Porque eles se encontravam, não sabemos em que condição, não é a vida privada deles, é a vida deles, e a gente não tem nenhum mérito com isso, mas tem muita declaração que deveria ser feita à Polícia Federal. E esse agora, se esse ajudante, colaborador da campanha de Lula ainda continuar na campanha, porque depois do que ele falou, se descobrem quem é, está fora, mas não seria hora de dizer, Lula, aproveite, a única maneira de sair dessa enrascada é você chamando o teu filho, vem aqui declarar, depõe o que tem que depor, explica o que tem que explicar, e se você cometeu algum delito, vai na cadeia. Não seria isso uma boa saída? Seria, mas eu duvido muito, Sagrão, eu duvido muito que o atual presidente da República tome essa atitude, né? Ainda mais que o filho dele teve, eu vi, né, lendo a matéria, 18 vezes no Palácio do Planalto, e não foi na Alvorada, antes que alguém cogite, ele foi visitar o pai. Ele foi no prédio funcional,
não na residência do presidente da República, que é o Palácio da Alvorada, ele foi no Planalto 18 vezes, e aí nós temos esse diálogo revelado de WhatsApp envolvendo Roberta Luxinger, né? Roberta Luxinger vinculada ao careca do INSS, todo mundo sabe do escândalo do INSS, e aí se justifica a celebração dos parlamentares do PT, da reprovação do relatório da CPMI, do INSS, emitido pelo relator, então, Alfredo Gaspar, né? E aí agora a gente tem também esta relação mais íntima da Roberta Luxinger com o Lulinha, né? O filho, né? Como é que foi chamado? O filho do... Rapaz. O rapaz. Filho do rapaz, né? Então, a gente tem esse cenário. Vi também uma outra mensagem que ela falou, eu sou o Fábio, né? Ou seja, ela é representante do Lulinha e, ao mesmo tempo, a gente tem esta vinculação com o Marcola, outro envolvido diretamente na parte funcional que trabalhava, acho que é o chefe do gabinete da presidência da República. Então, a gente tem esse cenário, o Lulinha, Roberta Luxinger e o Marcola. Roberta Luxinger também vinculada ao careca do INSS. Sem se esquecer também, que já ficou esquecido, do Frei Brito, que não é Frei, nem Brito, nada. Que Chico. Frei Chico, Frei não, Chico. Do irmão do Lula? Frei Chico. Frei que Chico. Não é Frei, nem é Chico. Nem é Chico, o Frei isso. Chico. Obrigado, Segré. Então, o Frei Chico, todo mundo se esqueceu, que recebeu também repasse do INSS envolvendo o sindicato que estava para ser investigado. E aí, no meio da CPMI barrada, ficou inviabilizado justamente o seu depoimento. Este é o cenário. Então, para mim, está muito claro, por meio de mensagens, do que se trata, e aí justifica também o porquê que o filho do atual presidente da República está respondendo, né, sendo investigado em 3 inquéritos por tráfico de influência. Tráfico de influência, quando você está na iniciativa privada, vem de facilidades com algum contato que tenha dentro da repartição pública. Aí está justificado o segredo. Vírgula cobrando por isso. Óbvio. Porque eu sou amigo teu. Aí você fala, não me apresenta, Alfredo? Claro, te apresento. Vou lá, é de amizade mesmo. Sim. Aí você fala, não, mas eu queria fazer um negócio com o Alfredo. Aí fala, então guarda um 10 para mim, um 15 para mim. Isso é tráfico de influência. Sim, então, como também teve aquela ocasião que o Lula mesmo falou que tinha um amigo dele em Caraguatatuba, que eu estava com dificuldade de leito, aí ele falou, eu liguei para o Padilha e arrumou um leito para ele, ou seja, furou fila. Isso está errado também. Sim. Mas eles são teflon, não pega nada, cara, não gruda nada, tudo escapa. Agora, Alfredo, eu lembro, o Bolsonaro foi acusado de importunar uma baleia. A Polícia Federal não chamou baleia porque não falava a mesma língua que a baleia. Baleiês. Aí depois tivemos o caso das joias também, o caso das vacinas, um monte de coisas. Mas esse Marcola do Lula, ele também recebeu joias, que a Roberta pagou R$ 9.200 para dar de presente pelo Dia das Mães, não sei quantas mais ele tem, mas se era uma só, R$ 9.200 é um baita valor como para dar. Mas por que o Marcola ainda não foi chamado para depor? Porque o Lulinha está fora, está longe, ninguém sabe o que está fazendo, ninguém sabe onde está fazendo, mas o Marcola está aí. Ele, inclusive, era chefe de gabinete, saiu ejetado bem no momento anterior a que isso ia explodir. Sabiam que isso ia explodir. Aí mandaram ele para a campanha, diziam, dá um cargo para ele, paga uma grana para ele, vai na campanha. Aí se tocaram que a coisa era mais grave, ejetado da campanha também. Aí aparece Berger, que era secretário executivo do Ministério da Saúde, que é trocado, e eles colocaram num cargo que é chefe de gabinete, do gabinete adjunto do gabinete da presidência da República. E aí está o Berger tranquilão. Mas o Berger, a Roberta e o Marcola do Lula deveriam ir depor, ou não? Lógico que sim, mas você não pode esquecer que nós vivemos um momento no Brasil de negociações. Então tudo se negocia. A convocação ou não de alguém para poder depor, como é que vai ser esse depoimento, tudo isso é negociado. E nós vivemos um momento onde não tem equilíbrio. Porque o que seria o certo? Olha, não importa se é direita ou esquerda, fez errado. Totalmente. E aliás eu defendo. Para mim, se for de direita, tem que ser preso. Claro. Se o cara roubou, tem que ser preso. Quando é para a esquerda, o que me parece é que estão enrolando o máximo possível para passar esse período eleitoral. Nós temos aí 45 dias até a eleição, e se eles conseguirem, enrolando, não acha, prorroga um tempo, sei lá como é que funciona, o doutor Eduardo sabe muito melhor que eu como é que funciona isso daí. Mas dá para ganhar tempo juridicamente, não dá, Eduardo? Você vai ganhando tempo até chegar à eleição. Claro. Depois que passar
se o Lula, se for reeleito, aí pode aparecer que o Lulinha estava dando joia para os elefantes que ele lavava a bunda no zoológico. Tá tudo certo. Tá tudo bem. A questão toda é impedir essa investigação até as eleições, porque é claro que vai respingar. Até, né, para o lulista mais ferrenho, né, fechar os olhos para algumas coisas também fica difícil, né? Claro. Mas essa situação de Marcola vai complicar a campanha e eu acho que eles estão tentando esticar porque mesmo que tenha uma dissonância cognitiva militante de 25%, 30%, que não importa o que vê, batom na cueca, não importa. Deve ter sido alguém fascista que colocou um batom na cueca de um canhoteiro. Mas mesmo assim, quando chega uma parte do eleitorado que pensa um pouco fora da casinha, ele vai entender que, dizendo, cara, peraí, o chefe de gabinete do cara, aquele que determinava com quem ele se encontrava e com quem não, será que ele ajudou também a que o Daniel Borcaro se junte 4 vezes com Lula? E é possível. Sim. Será que ele colocava e cobrava por isso para fazer negócios? Ele mencionou aí, recebi um contrato, o contrato não foi muito educado, que me mandem aí, mas não aconteceu nada. Por uma foto de uma minuta num celular do Mauro Cid, um traíra do Caraca, o Bolsonaro está preso. Não tinha assinatura, não tinha nenhum documento formal, e eu agora vou provocar a audiência canhoteira. Qual é a diferença? Ou para vocês, se é um corrupto da direita é corrupto, mas se é um corrupto da esquerda é um propino afetivo? Porque é a mesma coisa. Segredo, se você me permitir, Claro. eu vejo assim, quando você fala essa avaliação toda, que seria o correto, nós só não podemos tirar dessa equação que a grande maioria do povo brasileiro é despolitizada. Ela não tem conteúdo base para esse tipo de avaliação. Continua sendo uma população que se baseia no preço do supermercado. Se há corrupção e tiver barato o preço do arroz, ela não quer nem saber. Que pena. Por isso que eu entendo que passa por nós um papel de levar algumas informações às pessoas. Isso aí não é humildade, eu não estou falando que cometem um crime, mas elas são pessoas humildes. Eu tive há umas 3 semanas atrás, numa comunidade, fazendo uma palestra, convidado, e quando você conversa com as pessoas, elas não têm a menor ideia de quem seja Marcola, entendeu? Do que o Lulinha está fazendo, não tem. Então, eu acho que é um papel muito importante nesses 45 dias que nós possamos levar esses fatos, principalmente para as pessoas que elas têm acesso a essa informação, mas elas não têm como digerir essa informação. Boa. Alemão, eu não sei se é uma questão do canal, mas tem muita gente aqui que está falando que não encontra o programa. Que mesmo no canal não encontrava o programa. Então, também. Então não é uma questão de hoje. Eu pensei que era um problema por alguma questão de xenofobia contra o argentino. Não, falando nisso. Hoje consegui o documento brasileiro. Ok, parabéns. Mas só no digital. Mas já tem o documento brasileiro. Já tem o documento brasileiro. Qualquer um que venha falar, esse argentino de merda, fala, não, agora sou argentino e brasileiro de merda. As duas coisas ao mesmo tempo. Então agora você tem 8 títulos. Tenho 8 títulos agora, exatamente, 5 e 3.